professores e professoras. Eu me chamo Vânia Prosdóximo e sou pedagoga da Rona Editora. Sejam muito bem-vindos e bem-vindas a mais um episódio do nosso podcast sobre educação do PNLD 2027, Trilhares na Escola. Hoje vamos falar sobre um tema que está cada vez mais presente nas escolas, como ensinar ciências de uma forma significativa nos anos iniciais. Para essa conversa, recebemos Lízia Ramos, professora e autora da coleção Trilhares de Ciências da Natureza. É muito bem-vinda, Lízia. Muito obrigada. E é um prazer conversar sobre um tema tão importante para mim. Fui professora por muitos anos no Centro Pedagógico da UFMG, onde trabalhei com ciências da natureza e tinha assim uma predileção muito especial, tanto pelas ciências quanto pela matemática. Coincidentemente, sou coautora nas duas coleções da Trilhares. E trabalhar com crianças também foi 23 anos na sala de aula com crianças do 1º ao 5º ano. Portanto, a gente tem muito o que contar. E falo mais. Hoje sou autora, mas já participei de escolha de didáticos do PNLD. Então, a gente sabe exatamente como essas coisas acontecem. Que ótimo! Então, gente, vocês estão percebendo que tem muita coisa para a gente poder escutar e compartilhar. Então, vamos lá. Quando falamos em ciências da natureza, nos anos iniciais, muitas pessoas ainda pensam em decorar informações sobre plantas, animais ou o corpo humano. Hoje, ensinar ciências é diferente disso? Como é diferente e como é bom saber que é diferente. Eu passei por ensino, né? Meus cabelos brancos contam um pouco da minha história. Então, eu fui aluna da época das ciências da decoreba, como a gente costumava dizer. Se você errasse uma palavrinha, né, já estava tudo errado. Agora não. Agora a gente estimula a criança a falar desperta curiosidade, promove investigação, observação, se vocês observarem em todos os volumes da coleção da Trilhares, de outros conteúdos também, a gente insiste muito na importância da observação e de explorar a curiosidade infantil. A criança é curiosa. E às vezes você fala assim, isso está muito difícil, a criança não vai aprender. Se você souber lapidar o caminho para chegar ao conhecimento, tranquilamente isso vai acontecer. Então podemos dizer que o objetivo não é apenas transmitir conhecimento científico? De jeito nenhum. De jeito nenhum. O conhecimento científico, nessa fase, é mais um instrumento que você tem. É colocar a criança em contato com a ciência como um processo de construção humana. Mas ela, criança, também faz ciência. Quando ela faz as perguntas, quando ela busca as respostas, quando ela quer investigar. Então, a gente tem que trabalhar isso. O conteúdo, ela busca as informações na internet. Então, é mais importante armar a criança com ferramentas essenciais ao processo do que transmitir conhecimento, porque o conhecimento é temporário, ele muda. A ciência é um processo histórico que passa por mudanças. E se ela souber buscar a informação, isso é essencial. E a criança por si só já é tão investigada, ela investiga, ela é curiosa, ela quer saber, né? Então, que coisa boa que atende as crianças. Ensinar ciências não é ensinar respostas, que você acabou de falar. É ensinar a fazer perguntas. Então, um conceito que aparece muito atualmente é o de alfabetização científica. O que isso significa na prática para os professores dos anos iniciais? Quando você ouve a palavra alfabetizar, você pensa em quê? Em letras e coisas. Mas o alfabetizar vai muito além disso. Alfabetizar cientificamente significa o quê? Iniciar a criança no processo de busca do conhecimento científico.
E aí é essencial a participação, o envolvimento, a observação, a investigação, a instigar a criança. A criança gosta muito de saber o porquê das coisas. Então vamos ouvir o porquê das coisas. E às vezes eles acontecem até fora de um contexto que a gente está desenvolvendo em sala de aula e a gente não pode perder aquele momento. A gente deixa o que está fazendo, atende ou põe a criança para buscar a resposta. Né? Então, alfabetizar é isso. É colocar a criança em contato com o conhecimento científico, fazendo um paralelo entre o conhecimento prévio que ela tem e o conhecimento que ela está buscando. Ótimo. Né? Ótimo. E que os cientistas construíram. Sim. Talvez passando por etapas semelhantes às dela, que começa da curiosidade. Excelente. Isso pode acontecer mesmo com as crianças pequenas? Tranquilamente, tranquilamente. Eu tenho criança, eu tenho netos, Sim. Né? Então é muito interessante e eu gosto de instigar as crianças, então eu já começo em casa. Então às vezes quando eu estou escrevendo para as crianças, eu ouço as minhas crianças. Sim. Para que elas me mostrem um caminho que seja interessante para elas nesse processo de busca do conhecimento. Que bom, gente. Vamos a mais uma pergunta. Uma dúvida muito comum entre professores é a seguinte: como trabalhar ciências de forma prática sem precisar de laboratório? Nossa, que pergunta legal. Olha, eu acho muito interessante levar a criança, por exemplo, se você na escola tem o laboratório, Sim. Você não precisa levar a criança pequena para o laboratório. Você pode apresentar para ela o laboratório, mostrando para ela, assim, mais ou menos o caminho que os cientistas percorrem nas investigações. Mas mais importante do que ela ir a um laboratório é ela saber usar recursos do próprio cotidiano dela no processo investigativo. Então, ela pegar uma flor, observar, contar quantas pétalas tem, qual a cor da flor, essa flor quem faz com que essa flor transforme um fruto, como acontece, isso não precisa de laboratório. E isso é fazer ciências. Isso. E agora, eu vou te fazer uma pergunta que todos os professores fazem para a gente. Como que o professor pode tornar as suas aulas mais participativas? Primeira coisa, não exigir uma organização da sala que não promova a troca de ideias. Então, é essencial a organização da sala de aula para que a investigação, a produção da criança numa aula de ciências seja significativa. Chamar atenção para a investigação, para a observação, para a experimentação, que a criança adora fazer experimentação e não precisa de laboratório para isso. Né? Então, é seguindo essas etapas que a gente vai fazer com que a criança participe. Na nossa coleção, nós temos 2 sessões que levam muito a isso, que é a sessão de trocar ideias e registrar, onde as crianças tanto falam como registram as suas ideias e suas conclusões. Muito bom saber. Essas sessões são importantes, né, para a gente poder parar e pensar e fazer esses registros. Além da observação, o registro, né? Qual é o papel de um bom material didático nesse processo? Você acabou de falar das sessões, que já é importante, exatamente. Né? Oferecer ao professor e ao aluno diferentes oportunidades de aprendizagem. Isso acontece como? Quando você diversifica as estratégias. Quando você usa observação, a troca de ideias, quando você explora com a criança um livro de literatura infantil que aborda o assunto numa perspectiva diferente, tudo isso contribui. Agora, o professor tem que ter domínio também, tem que estar preparado
para isso. Às vezes, o professor tem medo da pergunta da criança e perde uma boa oportunidade de trabalhar isso em sala de aula em função do medo dele e não Sim. da criança, Sim. propriamente dito, né? Eu falei em outros podcasts sobre isso. A importância do professor estar sempre estudando, estar sempre buscando conhecimento, pesquisando, que isso o favorece, isso traz a segurança para ele, né? Com isso certeza, é muito importante. Com certeza. Estudar, gente, não faz mal para ninguém. Não faz mal. E quando quando o professor é curioso e investigativo, naturalmente ele vai desenvolvendo isso nas crianças. Então eu costumo até dizer, a gente até para escolher um material didático, eu sei que lá na frente a gente vai falar disso, mas eu posso dar esse toque aqui, o professor tem que ter afinidade com o material que ele está escolhendo. Então por isso é que é importante ele olhar, pesquisar antes de fazer a escolha. Isso. Por que ensinar ciências é tão importante para a formação cidadã? Então aí vocês me fazem uma pergunta muito importante na questão da cidadania. Quando a gente ensina ciências, a gente trabalha inclusive temas transversais relacionados à sustentabilidade, a meio ambiente, a saúde, a convivência em sociedade, respeito com as diferenças dentro do contexto social. Portanto, as ciências da natureza é um dos objetos privilegiados para se trabalhar a questão da cidadania, principalmente no nosso caso da coleção Trilhares, quando a coleção de História e Geografia foram construídas mais ou menos junto com a construção das ciências, e a gente faz muita integração desses conteúdos. E, naturalmente, isso privilegia a formação da cidadania. Então, ensinar ciências também é preparar para a vida. Olha, eu acho interessante essa questão do preparar para a vida. Porque preparar para a vida a gente está preparando todo dia. Ou seja, a gente às vezes não tem tempo nem de preparar, né? Então a ciência, o que ela nos ajuda é desde o imediato, desde o agora, do aqui e agora, a estar mais consciente da presença da gente nesse nosso planetinha Terra. Agora nós temos uma pergunta do professor Marcelo, de Recife. O professor Marcelo pergunta: como avaliar as ciências além das provas? Muito boa pergunta, Marcelo. Exatamente. Quantos de nós não já sofreu tanto com a tal das provas, né? Chamava prova, fazer prova. Fazer prova era difícil. E hoje a gente vê que a gente tem diferentes formas de avaliar. As provas ou as avaliações escritas, como assim costumamos dizer, são apenas um dos instrumentos que a gente tem. A criança deve ser estimulada a fazer autoavaliação. A criança deve ser avaliada na forma como ela se interessa pelo objeto de estudo, como ela se comporta nas atividades promovidas, como ela interage com os colegas, a questão do respeito com o outro, com a diferença de ideias. Tudo isso deve ser avaliado, não só nas ciências, mas em todas as situações de sala de aula. Porque quando a gente faz a avaliação só a partir de provas, a gente está privilegiando somente o conteúdo. E o conteúdo é apenas um dos instrumentos do processo de aprendizagem. E para finalizar, que conselho você deixaria para os professores que estão analisando as coleções do PNLD 2027? Eu até já falei um pouco sobre isso anteriormente. O conselho que eu dou é que não faça uma escolha sem analisar. Vamos dizer que você tenha muitas opções. Dá uma primeira olhada, olha aquela que te chama mais atenção. E aí eu vou
colocar assim em destaque a nossa coleção, porque a nossa coleção tem uma característica muito especial por ter sido construída por autores que já se conheciam e que, portanto, os nossos conteúdos dialogam entre si. A matemática com a geografia, com a história, com as ciências. A gente propõe atividades no livro de ciências que exige uma determinada habilidade matemática que já está sendo trabalhada no livro de matemática. Então, o que eu acho essencial é isso. E outra coisa, gente, o professor, como é uma pessoa assim que está sempre muito, né, atabalhoada, com muita coisa por fazer, no nosso livro, na nossa coleção, ele encontra sugestões de textos, sugestões de vídeos, textos informativos, sugestões de aulas, atividades complementares, sugestões de avaliação, sugestão de planejamento anual, semestral, bimestral, trimestral. Ou seja, a nossa coleção é muito rica. Então, eu quero pedir um carinho muito especial dos professores ao analisar o material da Trilhares. Muito obrigada, Lígia, pela sua participação. Foi um prazer, adoro falar de ciências, adoro falar de ensino e aprendizagem, adoro falar de escola e de escrever também. Chegamos ao final dessa conversa, mas vocês podem continuar com a autora acessando o link e baixando as obras da coleção Trilhares de Ciências da Natureza pelo site da Rony Editora, que vamos deixar na info do vídeo. Conheçam mais de perto o trabalho e façam boas escolhas para vocês e seus alunos. Obrigada pela participação de vocês e até nosso próximo episódio.